programa Debate Urbano começa agora e quer discutir com você os temas que ganham destaque na nossa cidade, que interferem no seu dia a dia. Eu sou o vereador Toniolo e quero debater com você e com os nossos convidados o tema de hoje, Lei Complementar 206/2011 ou Lei Viver Melhor Osasco, mais conhecida como Lei Cidade Limpa. Uma cidade com a vocação de metrópole como Osasco, que hoje, segundo os dados do IBGE, ultrapassa a casa de 700 mil habitantes e cresceu durante muito tempo de forma desordenada. Se depara com excessos e necessidades que se impõem, obrigando o gestor público a discutir medidas que aumentem a qualidade de vida. Dentro desse contexto que se insere a Lei Cidade Limpa, que apesar de polêmica, traz em seu conteúdo um direcionamento que é a preocupação nas melhores cidades e mais modernas do mundo. A Lei Cidade Limpa regulamenta poluição sonora, poluição visual, anúncios indicativos. Para o debate urbano de hoje, convidamos o secretário da Secontru, Secretaria de Controle Urbano e Segurança, Dr. André Santiago, e também um empresário da nossa cidade, Paulo Contin. Teremos também a intervenção do comerciante José de Lima, proprietário do bar Zé da Manteiga, lá da Viliara. Meu nome é José Lima de Oliveira, conhecido como Zé da Manteiga. Estarei aqui, eu estou aqui há 18 anos, aqui na rua Benedito Soares Fernandes, número 9. Vim com 17 anos da Bahia, consegui reformar aqui um negócio e agora vai ter de mudar tudo de novo, entendeu? Não posso pôr mais propaganda. Eu queria saber por que estão fazendo uso, que é tanto difícil de a pessoa fazer um negócio e depois desmanchar, entendeu? Só queria saber. Muito bem. Antes de nós iniciarmos os nossos debates, faremos um pequeno intervalo e voltaremos já. Bem-vindos aos nossos convidados. Secretário André, essa lei ela foi votada e debatida muitas vezes e aprovada pela Câmara Municipal de Osasco. Foi sancionada pelo então prefeito Emílio de Souza e hoje já é uma realidade. O que muda em Osasco com a Lei Cidade Limpa? Bom, Toniolo, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, o Paulo. O que muda na cidade, muda toda a configuração da cidade. A cidade passa a ter um ordenamento que antes não tinha. Você tinha propagandas, você tinha carros funcionando e promovendo perturbação do sossego, que hoje a gente tem uma regulação própria. No caso que a gente viu da imagem, o Zé Lima tem um avanço da cobertura do estabelecimento comercial dele para o passeio. E aí obstrui a passagem das pessoas pelo passeio. Então ele está fazendo uma ocupação irregular. Então ele tem que retirar aquela cobertura para que ele possa colocar aquilo que a Lei 206/2011 permite, ou seja, um toldo retrátil, para que não fique, para que possa ter um pouco mais de tranquilidade na paisagem. Uma outra coisa que ele disse e que não se traduz em verdade é que ele não pode mais fazer propaganda. Ele pode fazer propaganda, desde que a propaganda siga a regulamentação que está colocada na lei. Até 5 metros, 2,5 metros de propaganda, até 10 metros de fachada, 3 metros quadrados de propaganda. Então, toda a regulamentação da ordenação da paisagem urbana, seja ela da fachada dos estabelecimentos comerciais, dos anúncios publicitários por intermédio de outdoor, backlight, frontlight, painel eletrônico e também da perturbação do sossego por emissão sonora, que é um dos grandes problemas que a gente tem na cidade, está regulamentada pela Lei 206/2011. Ok. Convidado aqui o nosso Paulo Contin, empresário da nossa cidade. Agradecer aqui também pela estar participando junto com a gente nesse programa. Essa é uma lei polêmica e já provoca mudanças estruturais no dia a dia do comércio
E o senhor, como comerciante, eu pergunto, o que afetou os comerciantes e por que a resistência de alguns? Bom, em primeiro lugar, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui no seu programa, vereador Toniolo, a presença do Dr. André. Bom, como o Zé falou aqui, muita gente investiu no comércio muito tempo. Então, tem gente que fez aquela cobertura avançando porque não tinha uma regulamentação, né? Mas agora eu acho que tem uma lei para ser seguida que é por todos. Porém, a sensação que a gente fica no comércio é que, puxa, eu perdi, eu coloquei o dinheiro ali, vou jogar tudo fora, né? A sensação que fica é essa. Por outro lado, a gente vê também que tem a questão segurança, né? Porque era difícil, às vezes, chegar em alguns lugares, né, doutor André? É difícil a visualização, inclusive, do próprio comércio em razão das coberturas que avançavam no próprio passeio. E as pessoas também não se sentiam seguras. Vamos tomar como exemplo o comércio do Zé Lima. A pessoa, para atravessar ali, tinha que ir para a rua. E aí ficava passível de um atropelamento. Ocupava o passeio na frente. Porque ocupava o passeio. Ali não passa um cadeirante. Ali não passa uma pessoa de muletas, um cego, não consegue transitar por aquele espaço. E a administração pública, eu não posso pensar única e exclusivamente, não. Eu tenho que pensar na cidade como um todo, em todos que transitam na cidade, em todos que habitam a cidade. O direito de um vai até onde começa o direito do outro. Então, a gente tem que estabelecer uma regra e aí, a partir disso, ir acomodando cada um dentro dessa regra de forma tranquila, pacífica, como tem sido na cidade, que a gente tem observado todo mundo se adequando. Secretário, a questão da lei Cidade Limpa, ela atinge somente a questão das fachadas dos imóveis, do comércio? Não, a Lei Cidade Limpa tem uma gama de atribuições, de competências colocadas dentro dela muito grande. Ela atinge os anúncios publicitários, ou seja, as peças publicitárias que informam a população sobre campanhas, sobre dos mais possíveis gêneros por intermédio de outdoor, por exemplo, que foi regulamentado, que não tinha uma regulação para esse tipo de propaganda. A distribuição de panfletos na cidade foi regulamentada por intermédio dessa lei também. A colocação dos anúncios imobiliários, você está lançando um empreendimento imobiliário novo na cidade, a lei regulamenta qual é a forma de fazer a propaganda desse empreendimento. Mas o que ela trouxe de avanço muito grande, que era uma coisa que preocupava muito a todos, não só pela questão da perturbação do sossego, mas também pela segurança, que os carros tunados. Os carros tunados que se juntam em alguns pontos da cidade e promovem baile funk. Então, a partir disso, nós tínhamos várias questões que perturbavam a cidade nos mais numerosos sentidos. Ou seja, simplesmente pela perturbação que o som causa, né, naquela comunidade que está no entorno, e também da segurança, porque a partir disso você tinha infrações de trânsito, né, de veículos, de motos, em alguns locais tráfico de entorpecentes pelo ajuntamento de pessoas, prostituição, dos mais variados gêneros. E a partir da lei a gente conseguiu ter um instrumento para que a gente pudesse fazer o combate. Então, temos feito diversas operações em todos os pontos da cidade, tanto na Zona Norte quanto na Zona Sul, de combate aos ditos pancadões, por intermédio da Secretaria de Segurança, né, Secretaria de Segurança e Controle Urbano, o Departamento de Controle Urbano, mais a Guarda Municipal, mais a Polícia Militar, culminando às vezes em ocorrências criminais que são encaminhadas à Polícia Civil. Presidente, carro tunado, o secretário falou carro tunado. Carro tunado é aquele carro que fica com aquele sonzão absurdo, que ninguém consegue ouvir nada. Até entender como ele consegue dirigir. Né? Não dá para entender como é que o camarada dentro daquilo ali consegue manter consegue sobreviver. Exatamente. Agora, se o carro não tiver tunado, mas se ele tiver um som também acima de quantos? 40 decibéis? O que diz a legislação é o seguinte: o som deve ficar confinado dentro do veículo. Ah, tá. E em cada ponto da cidade, conforme a NBR
10151, a norma técnica que rege qual é o nível de pressão sonora que cada localidade tem. Então nós temos que, quando a gente vai fazer a medida, eu vou fazer a medida onde? Numa área que é predominantemente residencial, numa área que é predominantemente comercial, e a partir disso enquadrar se ele está ou não acima do que a norma diz. Se ele estiver acima do que a norma diz, que em média vai dar uns 70, dependendo do local, um pelo outro, entre 70 e 75 decibéis, dependendo, vai ser a multa de 3 mil unidades fiscais do município, que hoje dá em torno de R$ 6.800. Uma multa pesada. Bem pesada. Tem que ser respeitada. Bem pesada. E a gente tem aplicado bastante. E não só isso, né? As multas também da Cidade Limpa são multas muito pesadas. As das fachadas, R$ 11.300 a primeira multa. No caso da reincidência, ela é aplicada no dobro, ou seja, R$ 22 mil. Isso quebra qualquer comércio. Nesse caso, antes eu vou fazer uma pergunta aqui para o nosso convidado também, o Paulo Contim, que está mais ligado aqui na questão empresarial e comércio aqui no centro de Osasco. O calçadão, a gente tem notado uma modificação muito grande, né? O que beneficiou essa lei Cidade Limpa para o calçadão da cidade de Osasco? Olha, Toniolo, num primeiro momento, a gente teve uma sensação que ficou tudo feio, porque arrancaram aquele monte de estrutura de ferro que tinha ali e por trás tinha uma fachada horrível, né? Estava sem pintar há muitos anos e tal, então ficou uma sensação feia. Mas aí conforme foi andando e as pessoas os comércios foram se adequando, é interessante que a gente chega e começa a entender, começa a olhar diferente, porque determinadas fachadas ali do calçadão, se nós chegássemos, Deus nos livre, é que Deus é brasileiro e parece que mora aqui em Osasco, porque se tivesse um incêndio ali, o bombeiro não conseguiria chegar, estava quase 3 metros para frente a fachada, inacessível. O que a gente tinha era a guerra da propaganda. O comércio fazia uma propaganda com um avanço de 2 metros da fachada, e o outro do outro lado fazia um avanço de 3, que ele falava, a minha tem que aparecer mais que a dele, do meu concorrente, e aí a gente acabava tendo um problema que se você olhasse da Antônio Agu para sentido Avenida dos Autonomistas, para o final do calçadão, você não via. Você não conseguia ter uma visão. Hoje você consegue, porque todo mundo está se adequando, fazendo as fachadas da maneira como a lei regulamentou, e aí você tem uma cidade mais tranquila, mais bonita, mais serena, com uma paisagem mais agradável para quem anda na cidade. E isso é questão de saúde. O Paulo sabe bem disso, isso é questão de saúde. Poluição visual e poluição sonora causa morte. Tivemos casos, né, principalmente de poluição sonora, em que houve um homicídio em razão de que o som atrapalhava tanto e o cidadão perdeu a cabeça e matou o vizinho. Então a lei não é apenas visual, é questão de saúde pública. E na verdade, questão de saúde pública e de conservação do meio ambiente. E qual está sendo o procedimento da Secretaria na questão do comércio? A lei já está em vigor, nós sabemos, foi aprovada. A Secretaria está indo aos comerciantes e determinando a mudança? Está dando um prazo? Primeiro nós fizemos uma campanha grande, distribuindo cartilhas de conscientização, jornais, fizemos alguns exemplares de jornais, exemplares de cartilhas e distribuímos no comércio da cidade. A partir disso, saímos com um grande grupo de agentes da Secontru para fazer a notificação dos estabelecimentos para que eles se adequassem no prazo de 15 dias. E aí, a partir da movimentação do comerciante, era a movimentação da Secretaria. É óbvio que a gente sabe que, como todo bom brasileiro, todo mundo deixa para a última hora e só vai fazer a hora que é notificado. E isso causa um problema para as empresas que prestam esse tipo de serviço, porque elas não conseguem atender toda a demanda. E aí você fica com a cidade, a lei entra, não entra, multa, não multa, em razão da demanda que as empresas não conseguem atender. Um outro grande problema que a gente teve é que vieram empresas de outros locais e não se atentaram à legislação e aí fizeram a fachada de forma errada e hoje estão tendo que refazer.
Mas o procedimento da secretaria está sendo o seguinte: notifica, e aí a partir da movimentação do estabelecimento é o procedimento. Se o estabelecimento não atende, não pede um prazo em razão da demanda da empresa que não consegue atender, aí a gente vai e autua. O intuito não é autuar, o intuito é que ele se adeque. Tem várias empresas que foram nos procurar pedindo prazo, levaram a cópia do contrato que eles fizeram com a empresa e a empresa pedia um prazo não de 15, mas de 30, 40 dias. E aí a gente tem que, eu também não posso autuar se a demanda não consegue ser atendida, tem uma demanda reprimida. Então a gente tem esse olhar de não querer só simplesmente autuar, e sim de que ele se adeque à nova realidade jurídica da cidade. Eu queria aproveitar e colocar uma pauta na discussão, presidente, se permite, que é o seguinte: uma vez que agora nós estamos, doutor André, com as fachadas limpas, a gente está vendo os corredores, como você disse, a gente enxerga lá do Largo de Osasco, a gente consegue enxergar a matriz. Hoje, não seria o momento de, seja no Calçadão, seja nos outros centros comerciais, a exemplo da Antônio C. Costa, a exemplo da João de Andrade, não seria o momento da Secretaria, do Secontru, implantar já as câmeras de segurança para aproveitar, dar uma segurança a mais para a população? A gente tem um projeto, e isso a gente tem conversado muito com o prefeito, Jorge Lapas, e que não dá para a gente simplesmente dizer, olha, eu vou instalar. Para a gente instalar, a gente tem que preceder de um estudo, e que a gente ainda não terminou esse estudo. A cidade é uma cidade que tem 66 km², como o presidente Toniolo disse, tem em torno de 700 mil habitantes, então não é tão simples assim, falar, vou instalar uma câmera nesse ponto. Então, estamos fazendo um estudo, estamos terminando o estudo e muito em breve nós vamos ter mais câmeras instaladas. Temos feito a operação Via Segura, colocando as viaturas da guarda em pontos estratégicos na cidade. Isso tem feito com que a criminalidade naquela localidade baixe, porque o crime migra, né? A partir do momento que você tem policiamento no lugar, o crime migra para onde não tem. Mas temos feito a nossa lição de casa, movimentando as viaturas para que a gente consiga diminuir e abafar a criminalidade em todos os pontos da cidade. Secretário, depois de 2 anos, o que melhora a vida do cidadão que nos assiste da aplicação da lei? Com a Lei Cidade Limpa, vejo muita. A gente tinha muita incidência de baile funk na cidade, nos pancadões. Hoje a gente tem alguns pontos em que nós fazemos operações constantemente, operações sempre conjuntas, com o Demutran fazendo o trabalho do trânsito, Polícia Militar, GCM, os agentes do Departamento de Controle Urbano, e conseguimos conter sem ter um único confronto sequer. Nós não tivemos nenhuma notícia de confronto em operações de pancadão, o que a gente vê em outros locais. Guarulhos é um exemplo que teve um confronto grande com relação a operações de combate ao baile funk. Osasco não teve nenhum. Nós temos lá na região da Conceição sempre umas atividades muito grandes, né? Nós tivemos baile funk, principalmente. Lá, baile funk, juntavam 3 mil pessoas na rua. Então, para você controlar uma atividade desse tamanho, você tem que chegar antes, ocupar o espaço, não deixar acontecer. Não somos contra, mas é uma coisa que não tem que ser... O que a gente não pode deixar é permitir que, em detrimento de toda a comunidade, se faça o baile. Porque o atingido não é quem está lá no baile, é quem no outro dia tem que levantar 4, 5, 6 da manhã para ir trabalhar. Então eu não posso permitir. Licença aos nossos convidados, mas faremos agora um breve intervalo e voltamos daqui a pouco com o programa Debate Urbano, que está discutindo aqui a Lei Cidade Limpa. Voltamos ao programa Debate Urbano e nesse terceiro bloco eu gostaria que os nossos convidados fizessem as considerações finais. Infelizmente o nosso tempo é muito curto e o tema é muito rico, nós tínhamos muito assunto aqui para ser discutido, mas eu acredito que de forma até pedagógica nós contribuímos aí para que as pessoas entendessem um pouco mais da lei do projeto Cidade Limpa, né, que foi votado e aprovado pela Câmara Municipal
Eu quero passar aqui ao doutor André Santiago, agradecer pela sua presença e pelas considerações finais. Toniolo, obrigado pelo convite. Sempre que você precisar de mim, estou à disposição lá na secretaria. Queria dizer que a lei, desde 2011, sofreu um processo de implantação paulatina nas suas mais variadas áreas de competência. E dizer para todo mundo que precisar de uma orientação para que possa fazer a sua fachada corretamente, para que possa ficar enquadrado dentro da legislação, procurar a Secretaria de Segurança e Controle Urbano lá no prédio da Prefeitura, na sala 43, que os técnicos vão atender com o maior prazer do mundo e indicar qual o melhor caminho e qual a melhor solução para que ele possa fazer a adequação à Lei Cidade Limpa. Agradeço, secretário, e da mesma forma agradecer aqui ao Paulo Contim, empresário, meu amigo, e colocar aí para as suas considerações também, Paulo. Olha, Toniolo, eu me sinto muito alegre e agradecido de estar participando no debate urbano, porque há tempos já a gente não tinha um programa que eu como comerciante, como empresário, principalmente aqui do centro da cidade, a gente sentia a necessidade de falar direto com a administração, no caso com o vereador, com a prefeitura. É uma oportunidade única aqui que a gente tem de abrir esse debate. Não tem, aqui a gente está vendo que não tem chapa branca, não é um debate que está defendendo, a gente pode fazer as suas contraposições. Eu acho que o Zé, do começo da entrevista, Zé da Manteiga. Zé da Manteiga, né? Eu acho que ilustrou o problema que muitos de nós, enquanto comerciantes, passamos. Há de se lembrar também que nós tivemos um tempo importante de adaptação, foi 2 vezes prorrogado, me lembro muito bem disso. Porém, se tiver algum problema, eu só, assim, como cidadão, como comerciante, eu peço, com certeza em nome de muitos que nos assistem, que haja uma compreensão até na questão de quando a pessoa não tem um prazo muito curto, às vezes ela não consegue, né? Então que seja realmente como tem sido feito, notificado, e que seja ainda, eu até ousaria, doutor André, dar um palpite, que tivesse uma comissão multidisciplinar, para dar algumas orientações assim para grupos de comerciantes, para grupos de empresários que estão com algum problema, que procurem a administração. Então, eu agradeço mais uma vez poder estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço aos nossos convidados, foi um prazer muito grande tê-los aqui. Eu acho que esclareceu bastante e fica aí a sugestão. Alguma dúvida que algum comerciante tiver, procurar a secretaria, para que ela possa estar esclarecendo, ajudando no dia a dia aí. A gente sabe que em São Paulo tivemos essa lei, foi uma lei no começo bastante polêmica, e hoje a gente vê o resultado muito bom. E Osasco não vai ficar para trás, eu acho que Osasco vai ganhar com isso também. Foi uma lei que acabou criando um centro expandido aqui na nossa cidade, e esse centro está sendo preservado, mas que os bairros também estão sendo atendidos na lei. Então a lei ela visa atender Osasco como um todo. Então eu fico muito feliz, agradeço aqui os nossos convidados. Agradeço especialmente a você que nos deu a honra de sua audiência, e o programa Debate Urbano volta na próxima semana, se Deus quiser. Um forte abraço a todos, muito obrigado.